Holanda. Uma terra de canais e moinhos de vento. Um lugar de beleza pitoresca. Mas a escuridão guarda segredos. A noite cai sobre a paisagem plana. As sombras se alongam. Um vento frio sussurra através dos juncos. A névoa paira pesada sobre os canais tranquilos. A lua lança um brilho misterioso. Algo se move na escuridão. Um medo ancestral toma conta. Os sussurros começam. O interior holandês se transforma sob o manto da noite. Caminhos familiares tornam-se traiçoeiros. Aldeias pitorescas prendem a respiração. O silêncio é quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Ou talvez um grito distante e triste. O ar fica denso de expectativa. Histórias passadas de geração em geração ganham vida. A linha entre a realidade e o mito se confunde. Cada cultura tem seu próprio folclore único. A Holanda não é exceção. Essas histórias estão profundamente enraizadas na paisagem. Elas refletem a história e as crenças do povo holandês. Elas falam do poder da natureza. Elas alertam sobre os perigos que espreitam nas sombras. Elas são uma prova do poder duradouro da narrativa. As lendas urbanas da Holanda são frequentemente transmitidas oralmente, de uma geração para a próxima. São contadas em volta de fogueiras e em pubs mal iluminados. São compartilhadas em sussurros silenciosos entre amigos. Cada recontagem adiciona uma nova camada de intriga. As histórias evoluem e mudam com o tempo, mas sua mensagem central permanece a mesma. Essas lendas servem a uma variedade de propósitos. Elas podem ser uma forma de entretenimento, uma maneira de assustar e emocionar. Elas também podem ser uma maneira de ensinar lições de moral, para alertar contra certos comportamentos. Elas podem até ser uma maneira de explicar o inexplicável. O lago Vreeland permanece imóvel e escuro. Uma névoa fria paira baixa sobre a água. Os pescadores evitam o lago depois de escurecer. Eles sussurram sobre uma criatura monstruosa. Uma besta que se esconde sob a superfície. Disse que tem olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. Alguns afirmam que é uma serpente gigante. Outros acreditam que é algo muito mais sinistro. Um pescador local, Jan, lembra de um encontro terrível. Ele estava pescando tarde da noite. Uma névoa espessa rolou. Ele ouviu um som estranho de respingos. Algo grande estava se movendo na água. Ele viu 2 olhos vermelhos brilhantes emergindo da névoa. Ele rapidamente recolheu sua linha e fugiu. Ele nunca mais voltou ao lago. Nunca vou esquecer aqueles olhos. Eles eram como brasas. Eu sabia que tinha que sair de lá. Nunca vi nada parecido antes. Algo vive naquele lago. Viajantes perdidos às vezes encontram uma figura estranha. Uma mulher vestida de branco, carregando um lampião bruxuleante. Ela aparece em estradas solitárias à noite. Ela se oferece para guiar aqueles que estão perdidos. Mas aqueles que a seguem geralmente encontram um fim trágico. Alguns dizem que ela os leva para pântanos traiçoeiros. Outros afirmam que ela os atrai para a morte. Disse que a mulher com a lampião é o espírito de uma mãe em luto. Ela perdeu seu filho em um acidente trágico. Agora ela vagueia pelas estradas, procurando por seu ente querido perdido. Ela é um aviso para aqueles que se desviam do caminho, uma lembrança dos perigos que espreitam na escuridão. A mulher com a lampião é um tema comum no folclore holandês. Ela representa os perigos do desconhecido. A fábrica abandonada em Haarlem permanece silenciosa e sinistra. Os moradores locais a evitam depois de escurecer. Eles falam de ruídos estranhos vindos de dentro, ruídos metálicos e rangidos. Eles sussurram sobre uma figura fantasmagórica, um gigante feito de ferro. Eles o chamam de Homem de Ferro. Um ex-operário da fábrica, Peter, lembra de suas experiências. Ele costumava trabalhar em turnos noturnos. Ele ouvia os sons perturbadores. Ele via sombras se movendo na periferia.
Uma noite, ele viu uma figura imponente feita de metal. Ela permaneceu imóvel na escuridão. Ele fugiu apavorado. Era enorme, sussurra Peter, com os olhos arregalados de medo. Feito de ferro e aço. Simplesmente ficou lá, parado, me observando. Eu sabia que tinha que sair. Ele estremece ao se lembrar. Aquele lugar é amaldiçoado. O antigo cemitério em Nidjevin está envolto em um silêncio misterioso. Uma sensação de tristeza paira no ar. Os moradores locais sussurram sobre uma figura fantasmagórica. Uma mulher com um vestido de noiva branco. Eles a chamam de Noiva Fantasma. Disse que a noiva fantasma é o espírito de uma jovem que morreu no dia do seu casamento. Num acidente trágico. Ela nunca se recuperou da perda. Agora ela vagueia pelo cemitério, lamentando seu amor perdido. Seus gritos de luto ecoam pela noite. Caçadores de fantasmas locais relataram inúmeros encontros com a noiva fantasma. Eles afirmam ter capturado sua imagem na câmera. Eles descrevem ouvir seus gritos tristes. Eles dizem que ela é um espírito inquieto, para sempre em busca de seu amor perdido. A lenda do holandês voador é conhecida em todo o mundo. Um navio fantasma condenado a navegar pelos mares para sempre. Disse que é uma aparição espectral, vista apenas por aqueles que estão prestes a morrer. É um prenúncio de desgraça, um aviso de desastre iminente. O holandês voador é frequentemente visto em tempo tempestuoso. Ele brilha com uma luz verde misteriosa. Ele navega contra o vento. É tripulado por figuras esqueléticas. O capitão é uma alma atormentada, condenado a navegar pelos mares pela eternidade. Os marinheiros temem a visão do holandês voador. Eles acreditam que é um sinal de azar. Alguns dizem que é um navio fantasma. Outros acreditam que é um navio real, preso entre mundos. As damas brancas são seres etéreos. Disse que habitam as brumas e os pântanos. Elas aparecem como belas mulheres de branco. Elas atraem viajantes para sua ruína. São conhecidas por suas vozes encantadoras e sua beleza enganosa. Disse que as damas brancas são espíritos da natureza. Elas são guardiãs da terra. Elas protegem o mundo natural de danos. Elas punem aqueles que desrespeitam a natureza. Elas são belas e perigosas. Os moradores locais alertam contra se aventurar nos pântanos à noite. Eles dizem que as damas brancas são mais ativas durante a lua cheia. Elas atraem viajantes com suas canções doces. Elas os conduzem para pântanos traiçoeiros e areias movediças. Muitos descartam essas lendas como mero folclore, vistas como histórias para assustar crianças. Elas são descartadas como superstição, mas outros acreditam que há mais nessas histórias. Eles as veem como um reflexo de uma verdade mais profunda. As lendas urbanas da Holanda persistem. Elas são passadas de geração em geração. Elas continuam a capturar a imaginação. Elas oferecem um vislumbre dos medos do povo holandês. Elas são uma prova do poder duradouro da narrativa. Essas lendas são uma parte valiosa do nosso patrimônio cultural. Elas oferecem insights sobre As lendas urbanas da Holanda oferecem um vislumbre do mundo invisível. Elas nos lembram que existem forças além da nossa compreensão. Elas nos desafiam a confrontar nossos medos mais profundos. Elas nos convidam a explorar os mistérios que estão escondidos ao nosso redor. A escuridão guarda segredos. Os sussurros continuam. As lendas vivem. Elas são um lembrete arrepiante da tênue linha entre a realidade e o sobrenatural. Elas são uma prova do poder da crença. Elas são uma lembrança assombrosa dos mistérios que permanecem sem solução. Você se atreve a ouvir os sussurros do vento? Você se atreve a explorar o lado mais sombrio da Holanda? Compartilhe suas próprias experiências.
Mantenha as lendas vivas. O mundo invisível aguarda. A noite é jovem. A névoa se aproxima.